Meus irmãos, graça e paz, um ótimo dia na presença do Senhor, que Deus possa continuar nos abençoando e dispensando a sua misericórdia sobre nós. Nós somos, não sei se somos merecedores, acho que não seria essa palavra, mas somos carentes, né, da sua misericórdia a cada dia, assim como Davi. Aqui no capítulo 12 demonstra, né, é um capítulo falando de misericórdia, da misericórdia de Deus, da bondosa mão de Deus sobre a vida de Davi, sobre a vida do teu servo. Então, trata muito disso, porque vem agora todo o relato daquilo que Davi havia feito, do seu adultério com Batseba, do seu assassinato, né, ao qual ele coloca Urias na linha de frente para morrer, já sabendo disso, que isso iria acontecer. E no capítulo 12, então, Deus usa Natã, fazendo ali toda uma questão, toda uma situação, para revelar o pecado do rei, para mostrar o pecado do rei, mas ao mesmo tempo também para exercer misericórdia. Porque Deus não mostrou o pecado de Davi simplesmente para dizer, tá vendo o que você fez? Tá vendo como você é? Não, Deus demonstrou para mostrar, Davi, esse homem é você. E quando Davi reconhece que aquele homem era ele, ele diz, realmente eu pequei. Realmente eu pequei. Deus traz algumas sentenças sobre a vida de Davi, tanto como a morte do seu filho, tanto como também o que viria pela frente de guerra sobre a sua família, do que aconteceria com suas mulheres. Mas mesmo diante disso, mesmo diante desse castigo, o castigo de Davi não é tão grande como a misericórdia demonstrada por Deus sobre a vida dele, né? Sobre a vida de Davi. Então, e Davi reconhece, e nós começamos a pensar em nós hoje. Muitas vezes há nessa necessidade de dizer, olha, peraí, sou eu. Olha, esse aí sou eu. E às vezes nós temos um pouco de dificuldade em relação a isso, porque nós queremos justificar os nossos erros. Ah, foi por causa daquilo, foi por causa daquilo outro. Sabe o que que era? Sabe o que que foi? Então, e Davi não tem essa dificuldade. Quando ele diz, não, tal homem tem que morrer e eu juro que ele vai morrer. Natan diz assim, homem é você. Aí ele dá aquele susto. E ele não, sabe o que que é, Natan? Não, ele reconhece. E a melhor forma de Deus tratar com nossos corações, com a nossa vida, a melhor forma de Deus exercer, ou podemos dizer, a única forma de Deus exercer misericórdia sobre as nossas vidas, é como nós nos colocamos numa posição de alguém que precisa de misericórdia, de realmente de alguém que falhou, de alguém que errou. Então Davi reconhece aqui, ele diz, olha, esse homem sou eu. E ele diz, olha, eu pequei contra o Senhor. Podemos lembrar isso também do filho pródigo. Quando ele reconhece isso, ele reconhece, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, já não sou digno mais de ser chamado como teu filho. E o pai restaura. E aqui Davi se coloca na mesma situação, realmente, olha, eu pequei, o pecado é meu, ele se arrepende. E quando começam a vir as sentenças sobre Deus, ele ainda clama ao Senhor, ele reconhece a bondade do Senhor, ele reconhece a misericórdia. Quando já não há o seu filho, agora já está morto, ele diz, agora não há mais pelo que orar. Então nós percebemos que os seus servos dizem, mas peraí, como assim? Enquanto morreu, falou, olha, enquanto havia vida, eu esperava que Deus pudesse se compadecer. Mas fala assim, mas será que Deus não se compadeceu? Percebe que Davi vai então consolar Batseba, que agora é sua mulher, e dá a ela um outro filho, e esse filho é Salomão, que nós bem conhecemos. E diz que esse filho agradou ao Senhor, que Deus amou esse filho. Percebe a misericórdia de Deus sendo atuante sobre a vida de Davi, sobre a vida de Batseba e sobre a vida de Salomão? É tão somente por causa da misericórdia do Senhor. É Deus exercendo a misericórdia diante de um homem que pecou, falhou de uma forma, podemos dizer, até absurda, um pecado muito cruel, mas um homem que, na mesma intensidade que ele cometeu esse pecado, esse mesmo homem chamado Davi, ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece a sua falha. Ele diz, esse homem sou eu pequei contra o Senhor. E a palavra vai dizer que um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Deus não rejeita. Assim como Jesus fez por nós na cruz do Calvário, exercendo sobre nós misericórdia, exercendo sobre nós graça. E o que ele diz agora? Arrepende. Arrepende. Qual é a pregação do reino? Arrependimento. E o que o Senhor espera de nós é isso: é reconhecer o nosso eu, reconhecer as nossas falhas e pedir misericórdia de Deus e nos arrepender
E nós percebemos que através desse ato, Davi, que era para estar no campo de batalha, estava em casa. Depois desse ato, percebemos um arrependimento, porque de imediato Joabe vem. Então ele sai à guerra, ele vai à guerra, ele conquista as cidades, ele volta realmente à sua posição original. E é isso que nós precisamos pensar. Arrependimento não é simplesmente uma questão emocional. Arrependimento não é simplesmente uma decisão emotiva. Arrependimento é prática. É prática. Eu decido a partir de hoje agir de forma diferente. Então que nesse dia nós possamos pensar na misericórdia do Senhor que está à nossa disposição. O que precisamos é reconhecer, nos arrepender e voltar às práticas das boas obras, como o Apocalipse vai dizer. Beijo no coração, fiquem todos com Deus em nome de Jesus.